E se a razão pela qual você não consegue encontrar um relacionamento significativo não fosse porque você está danificado, mas porque você está desperto? A sociedade diz que há algo de errado com homens que evitam relacionamentos, que eles têm medo de compromisso, são emocionalmente atrofiados, têm medo de intimidade. Mas e se o oposto for verdadeiro? E se homens inteligentes evitam relacionamentos não porque temem a conexão, mas porque entendem seu custo real? Friedrich Nietzsche e Carl Jung, dois dos filósofos psicologicamente mais perspicazes da história, reconheceram algo que a cultura moderna tenta desesperadamente esconder, que para certos homens, os relacionamentos não são um caminho para a plenitude, mas um mecanismo de traição de si mesmo. E uma vez que você entender o que eles viram, nunca mais questionará sua relutância. Friedrich Nietzsche nunca se casou. Carl Jung, embora casado, escreveu extensivamente sobre a prisão psicológica que os relacionamentos convencionais criam. Estes não eram homens incapazes de amor ou conexão. Eram homens que entendiam que o tipo de relacionamento que a sociedade exige requer um sacrifício que homens inteligentes não podem pagar. O sacrifício do tornar-se. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas entra em relacionamentos por fraqueza, não por força, por medo da solidão, não pelo desejo de uma união genuína. Ele observou que a pessoa comum busca um parceiro para completar, lá, para preencher seu vazio, para distrair, lá do abismo que sente quando está sozinha. Mas para Nietzsche, isso era a marca de um humano inferior. A pessoa que não consegue ficar sozinha, que precisa de outra pessoa para se sentir inteira, que se define através do relacionamento, em vez de através do seu próprio, tornar-se essa pessoa já falhou na tarefa mais importante da existência: criar a si mesma. Jung abordou isso de um ângulo diferente, mas chegou a uma conclusão semelhante. Ele reconheceu que a maioria dos relacionamentos não são encontros de dois seres autênticos, mas colisões de duas personas máscaras que as pessoas usam para serem aceitáveis umas para as outras. Ambos os parceiros estão performando versões de si mesmos projetadas para atrair e manter a aprovação do outro. Nenhum é realmente conhecido. Nenhum é realmente livre. Eles criaram uma prisão compartilhada e a chamaram de amor, desde o momento em que você entendeu o que os relacionamentos deveriam ser. Você absorveu uma narrativa específica. Encontre alguém. Apaixone-se. Comprometa-se. Construa uma vida juntos. Isso é sucesso. Isso é maturidade. Isso é o que adultos saudáveis e bem ajustados fazem. E se você não quer isso, se resiste a isso, se não está disposto a pagar o preço que isso exige, então algo deve estar errado com você. Dizem que você tem problemas de compromisso, problemas de apego, medo da vulnerabilidade. O establishment psicológico tem todo um framework diagnóstico projetado para patologizar sua relutância. Mas Nietzsche lhe diria que sua relutância não é patologia, é insight. Você reconheceu algo que a maioria das pessoas nunca vê: que relacionamentos convencionais são projetados para pessoas convencionais. Para pessoas cuja ambição máxima é o conforto, a segurança e a aprovação social. Para pessoas que estão contentes em viver vidas pequenas focadas em preocupações domésticas e gestão emocional. Mas se você é inteligente, se é movido por algo maior que o mero conforto, se tem um trabalho a fazer que exige o seu ser total, então o modelo de relacionamento convencional não é apenas inadequado para você, é antitético ao seu desenvolvimento. Pense no que os relacionamentos realmente exigem. Não na versão romantizada, mas na realidade. Disponibilidade emocional constante, comunicação e verificações regulares, compromisso sobre como você gasta seu tempo, seu espaço, seus recursos, negociação sobre decisões que você poderia tomar instantaneamente sozinho, gestão das emoções, inseguranças e expectativas de outra pessoa, presença em obrigações sociais nas quais você não tem interesse, performance de comportamentos de relacionamento para demonstrar seu compromisso. E, abaixo de tudo isso, uma reorientação fundamental de suas prioridades. As necessidades do seu parceiro tornam-se considerações em cada decisão. Seus objetivos devem ser equilibrados com a manutenção do relacionamento. Seu tempo torna-se propriedade compartilhada. Sua vida torna-se um projeto conjunto. Para muitas pessoas,
Essa troca vale a pena. Elas ganham companhia, intimidade regular, validação social e uma vida doméstica compartilhada. Mas o que você perde? Nietzsche diria que você perde a coisa mais importante: sua liberdade de se tornar quem você é capaz de ser, porque o tornar-se exige compromisso total com seu próprio desenvolvimento. Exige seguir suas buscas intelectuais ou criativas para onde quer que elas levem, independentemente da conveniência. Exige solidão quando você precisa dela, não quando ela é negociada. Exige organizar sua vida inteira em torno do seu trabalho, do seu crescimento, da sua autossuperação, e tudo isso torna-se quase impossível quando as necessidades emocionais de outra pessoa têm direito igual ou maior sobre seu tempo e energia. Jung observou esse padrão em seus pacientes constantemente. Homens que se casaram jovens, que construíram vidas convencionais, que chegaram aos 40 anos e perceberam que não tinham ideia de quem realmente eram. Eles passaram décadas desempenhando o papel de marido, fazendo a parte de provedor, gerenciando as expectativas de suas esposas. E no processo, abandonaram completamente seu eu autêntico, as partes deles que não se encaixavam no relacionamento, as ambições que pareciam impraticáveis, os interesses que a parceira não compartilhava, as buscas solitárias que pareciam afastamento. Tudo isso foi suprimido, geralmente não por uma exigência explícita, mas pela pressão sutil de manter a harmonia. Você aprende o que causa conflito e evita isso. Aprende o que seu parceiro aprova e enfatiza isso. Ao longo dos anos, você se torna uma versão cuidadosamente editada de si mesmo, a versão que funciona no relacionamento. E as partes que não funcionam simplesmente atrofiam por falta de uso. Jung chamou isso de traição do eu, e acreditava que era uma das causas primárias da crise da meia-idade. Aquele momento em que homens bem-sucedidos percebem subitamente que passaram décadas vivendo a vida de outra pessoa. Que a pessoa que eles se tornaram para manter o relacionamento não é a pessoa que realmente são. Nietzsche via o próprio amor romântico como uma intoxicação perigosa. Um estado no qual você se perde temporariamente em outra pessoa. E para a maioria das pessoas, isso é maravilhoso porque elas não valorizam o próprio eu de qualquer maneira. Mas para alguém engajado no projeto de autocriação, de se tornar quem deveria ser, essa perda de si mesmo é catastrófica. Você não pode se criar enquanto está dissolvido em outra pessoa. Não pode manter a clareza e o foco que seu trabalho exige enquanto está emocionalmente fundido a outra pessoa. Nietzsche acreditava que grandes conquistas exigem um tipo de clareza fria, uma distância do emaranhado emocional, que permite ver verdadeiramente e agir decisivamente. E relacionamentos românticos, por sua própria natureza, destroem essa clareza. Eles o tornam emocionalmente reativo. Criam obrigações que interferem em suas prioridades. Introduzem a perspectiva de outra pessoa que dilui sua própria visão. É por isso que, observou Nietzsche, os maiores criadores da história estavam frequentemente sozinhos. Não porque não conseguissem encontrar parceiros, mas porque reconheciam que a parceria comprometeria seu trabalho. Há também o problema do que os relacionamentos fazem com o seu tempo. Jung enfatizou que a individuação, o processo de se tornar seu eu total e autêntico, exige um trabalho interno extensivo, tempo gasto em reflexão, em engajamento com seu inconsciente, no processamento de suas experiências. Isso não é opcional para a saúde psicológica. É necessário, mas os relacionamentos consomem tempo de formas que as pessoas raramente calculam com honestidade. Não é apenas o tempo que você passa diretamente com sua parceira. É o espaço mental que ela ocupa, o processamento emocional que a presença dela exige, a interrupção da sua solidão mesmo quando ela não está fisicamente presente. Seu lar, que deveria ser seu santuário para trabalho profundo e reflexão, torna-se um espaço compartilhado onde você nunca está totalmente sozinho. Suas noites, que poderiam ser gastas lendo, pensando ou criando, tornam-se tempo de relacionamento. Seus fins de semana tornam-se atividades conjuntas. E lentamente, imperceptivelmente, você perde o acesso às condições que tornam o trabalho profundo possível. Você diz a si mesmo que encontrará tempo, que equilibrará o relacionamento e o desenvolvimento pessoal.
Mas a realidade é que relacionamentos são exigentes. Exigem cuidado constante. E o tempo que consomem é tempo roubado do seu tornar-se. Nietzsche tinha um conceito que chamava de amor fati, amor ao destino, a ideia de que você deve amar sua vida exatamente como ela é, que não deve querer nada diferente. Mas ele também acreditava que isso só era possível se você estivesse vivendo autenticamente, seguindo seu caminho real. Se você comprometeu sua vida para acomodar um relacionamento, se abandonou sua trajetória para se fundir à de outra pessoa, então você não pode amar o seu destino. Você está vivendo uma existência comprometida, e esse compromisso gera ressentimento. Você pode não reconhecer conscientemente, mas em algum nível, você ressente sua parceira pelo que sacrificou, não porque ela exigiu, embora muitas vezes o faça, mas simplesmente porque a presença dela na sua vida exigiu isso. O relacionamento que deveria enriquecer sua existência, na verdade, a diminuiu. E você fica preso entre admitir essa verdade e manter a ficção de que está tudo bem. A maioria dos homens escolhe a ficção. Eles permanecem em relacionamentos que os drenam, que os limitam, que matam lentamente tudo o que há de único neles. E dizem a si mesmos que estão sendo maduros, responsáveis, amorosos, mas Nietzsche diria que eles estão sendo covardes. Estão escolhendo o conforto e a aprovação social em vez da existência autêntica. Jung introduziu o conceito de projeção nos relacionamentos, a ideia de que você não vê realmente sua parceira como ela é, você a vê através de camadas do seu próprio material inconsciente. Você projeta nela qualidades que ela não possui. Você se apaixona pela sua projeção, não pela pessoa real. E isso cria um problema fundamental. O relacionamento baseia-se em uma ilusão. Eventualmente, a realidade se impõe. A pessoa revela ser diferente da sua projeção. E você tem que aceitar a realidade, o que frequentemente significa aceitar que vocês não são compatíveis, ou manter a projeção através da cegueira voluntária. A maioria das pessoas escolhe a última opção. Criam todo um relacionamento baseado em um acordo mútuo de fingimento, de não olhar muito de perto, de manter ficções confortáveis em vez de confrontar verdades desconfortáveis. Para homens inteligentes, isso é insuportável. Você não consegue desver o que viu. Não pode fingir que não percebe as incompatibilidades, as diferenças fundamentais, as formas como sua parceira limita seu crescimento. E uma vez que a ilusão quebra, você se depara com uma escolha. Ficar em um relacionamento que você sabe que é baseado em ficção, ou sair e enfrentar o julgamento social que vem com essa escolha. Aqui está o que a cultura moderna não lhe dirá. Nem todos são feitos para relacionamentos. Isso não é uma deficiência. É uma diferença em como as pessoas são constituídas. Algumas pessoas são genuinamente enriquecidas pela parceria. Seu trabalho é aprimorado pela companhia. Seu desenvolvimento é auxiliado pelo relacionamento. Para essas pessoas, os custos do relacionamento valem os benefícios, mas outras pessoas, frequentemente as mais intelectual e criativamente capazes, são diminuídas pelo relacionamento. Seu trabalho sofre. Seu crescimento trava. A presença constante de outra pessoa com suas próprias necessidades e expectativas não é um apoio, é sufocante. Nietzsche diria que o tipo mais elevado de humano, o que ele chamava de Übermensch, deve estar disposto a ficar sozinho, a rejeitar confortos convencionais em busca da autossuperação, e o relacionamento, com todo o seu apelo, é ultimamente um conforto convencional. É o que as pessoas fazem quando não são corajosas o suficiente para enfrentar a existência sozinhas, quando precisam de outra pessoa para validar seu valor, para distraí-las de sua mortalidade, para fazer suas pequenas vidas parecerem significativas. Então, o que isso significa para você? Primeiro, você deve distinguir entre o desejo genuíno de relacionamento e a culpa socialmente condicionada por não ter um. Você realmente quer uma parceira ou apenas sente que deveria querer uma? Você sente falta de companhia ou sente falta da aprovação social que vem com o estar acompanhado? Você está solitário ou apenas desconfortável com os outros, julgando sua solidão? Essas distinções importam,
Porque se o seu desejo por relacionamento é primariamente sobre atender expectativas sociais ou evitar julgamentos, então entrar em um relacionamento não o satisfará. Você terá a aparência externa de normalidade, enquanto internamente se sente ainda mais preso do que antes. Jung lhe diria que você não pode construir uma vida autêntica sobre motivações inautênticas. Se você busca um relacionamento para agradar os outros, ou se conformar a expectativas, está traindo a si mesmo antes mesmo de o relacionamento começar. Segundo, se você deseja um relacionamento, deve ser implacavelmente honesto sobre o que está disposto a sacrificar e o que não está. A maioria dos homens entra em relacionamentos assumindo que pode manter sua vida autônoma enquanto adiciona uma parceira a ela. Mas não é assim que funciona. Relacionamentos exigem integração. Sua vida e a dela devem se fundir em algum grau. E essa fusão exige sacrifício. Você deve identificar o que é não negociável para você. Se o seu trabalho exige longos períodos de solidão, você consegue manter isso em um relacionamento? Se o seu crescimento exige flexibilidade geográfica, você consegue acomodar a carreira de outra pessoa? Se o seu desenvolvimento exige liberdade para perseguir o que quer que lhe interesse sem explicação ou justificativa, você consegue aceitar a responsabilidade que o relacionamento exige? Estas não são perguntas hipotéticas. Estas são as negociações reais que destroem relacionamentos quando as pessoas não são honestas sobre elas desde o início. Nietzsche diria que a maioria dos fracassos de relacionamento não é sobre compatibilidade, é sobre desonestidade. Duas pessoas fingindo que podem ser diferentes do que são, até que a realidade torna esse fingimento insustentável. Terceiro, você deve aceitar que escolher a si mesmo, em vez do relacionamento, será julgado severamente. A sociedade tem um enorme investimento em manter o modelo de relacionamento. Pessoas comprometidas sentem-se validadas quando outras se comprometem. Pessoas solteiras sentem-se ameaçadas quando outras escolhem a solidão contentes. Sua recusa em participar do modelo convencional é implicitamente uma crítica àqueles que participam. Então, eles o patologizarão. Dirão que você tem medo de intimidade quando, na verdade, você tem medo de se perder. Dirão que você é emocionalmente indisponível quando, na verdade, você está indisponível para relacionamentos que exigem a traição de si mesmo. Dirão que você é imaturo quando, na verdade, você é maduro o suficiente para saber o que quer e disciplinado o suficiente para protegê-lo. Jung e Nietzsche enfrentaram esse julgamento. O casamento de Jung era complicado e seu arranjo não convencional com outras mulheres era escandaloso. O celibato permanente de Nietzsche era visto como evidência de seus problemas, em vez de suas prioridades, mas nenhum deles permitiu que o julgamento social determinasse suas escolhas. Eles viveram de acordo com seu próprio entendimento do que seu desenvolvimento exigia. Finalmente, entenda que isso não é permanente. Nietzsche acreditava no eterno retorno à ideia de que você deve viver como se fosse repetir sua vida exata infinitamente. A questão torna-se: você escolheria esta vida novamente, exatamente como ela é, se você está em um relacionamento que o diminui? A resposta é não. Mas isso não significa que todos os relacionamentos teriam esse efeito. Significa que o modelo de relacionamento convencional é errado para você. Jung reconheceu que diferentes estágios da vida exigem abordagens diferentes. Talvez mais tarde, com circunstâncias diferentes, com uma pessoa diferente, com um entendimento diferente, um relacionamento possa servir ao seu desenvolvimento em vez de impedi-lo, mas isso é uma possibilidade futura. A realidade presente é o que você deve abordar, e se a realidade presente é que o relacionamento como configurado atualmente, com as parceiras disponíveis, dadas suas prioridades atuais, não o serve, então evitá-lo não é disfunção. É sabedoria. Aqui está o que Nietzsche e Jung entenderam que seus amigos casados nunca aceitarão. Você não é obrigado a viver como todo mundo. Você não é obrigado a querer o que os outros querem. Você não está quebrado por priorizar seu desenvolvimento sobre a parceria romântica. O caminho do tornar-se, da individuação, de criar a si mesmo como uma obra de arte, este caminho é necessariamente solitário. Não solitário no sentido de sofrer isolamento, mas solitário no sentido de ser percorrido sozinho. Você não pode se tornar você mesmo enquanto está fundido a outra pessoa.
Não pode manter o foco e o compromisso que seu trabalho exige enquanto gerencia as necessidades emocionais de outra pessoa. Não pode perseguir seu potencial máximo enquanto compromete a harmonia do relacionamento. E a sociedade lhe dirá que isso significa que você está perdendo algo essencial. Que a conexão é o que nos torna humanos. Que o isolamento não é saudável. Mas Nietzsche e Jung demonstraram o contrário. Eles viveram vidas ricas e significativas. Produziram obras que continuam a influenciar milhões. Desenvolveram-se muito além do que as pessoas convencionais alcançam. E o fizeram em grande parte sozinhos. Não porque não conseguissem encontrar companhia, mas porque sabiam que a companhia do tipo convencional custaria o trabalho de suas vidas. Você foi ensinado que evitar relacionamentos significa evitar o crescimento, que a parceria é como você desenvolve maturidade emocional, que o compromisso é como você aprende a ser um adulto. Mas, e se o oposto for verdadeiro? E se o crescimento mais profundo vier de estar sozinho? E se a verdadeira maturidade for a capacidade de construir uma vida significativa sem precisar de outra pessoa para completar, lá? E se a idade adulta autêntica for escolher seu caminho mesmo quando ele diverge das expectativas sociais? Nietzsche chamou isso de tornar-se quem você é. Jung chamou de individuação. Ambos reconheceram isso como a conquista máxima da existência humana. E ambos sabiam que isso exigia sacrifícios que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. O sacrifício do conforto, da aprovação social, da felicidade convencional. E sim, frequentemente o sacrifício do relacionamento, não porque o relacionamento seja inerentemente mau, mas porque o tipo de relacionamento disponível exigente, comprometedor, domesticador, é incompatível com o tipo de vida que eles estavam comprometidos a viver. Você não está quebrado por querer caminhar sozinho. Não é deficiente por achar os relacionamentos mais caros do que valem. Não é emocionalmente atrofiado por priorizar seu trabalho sobre a parceria romântica. Você está simplesmente operando a partir de um conjunto de valores diferente da maioria. Valores que priorizam o tornar-se sobre o pertencer, o crescimento sobre o conforto, a autenticidade sobre a aprovação. E esses valores, embora solitários, embora julgados, embora incompreendidos, são os valores que produzem as vidas humanas mais significativas. As vidas que importam, as vidas que criam algo além do mero contentamento pessoal. Nietzsche passou grande parte da vida sozinho e nos deu uma filosofia que transformou o pensamento ocidental. Jung navegou por relacionamentos complicados, enquanto produzia insights psicológicos que iluminam a condição humana. Nenhum viveu convencionalmente. Nenhum priorizou o relacionamento acima de seu trabalho. E nenhum deixou o mundo inalterado. Essa é a troca. Felicidade de relacionamento convencional por significância não convencional. Contentamento doméstico por conquista criativa. Ser compreendido por uma parceira por ser compreendido pela posteridade. A escolha é sua. Mas entenda o que você está realmente escolhendo. Se você quer o caminho convencional, parceria, vida doméstica, existência compartilhada, você pode ter. Mas isso lhe custará o caminho não convencional. O caminho do compromisso total com o seu tornar-se. O caminho do trabalho que exige tudo o que você tem. O caminho que Nietzsche e Jung percorreram. Você não pode percorrer ambos. E fingir que pode apenas garante que você falhará em ambos. Escolha o relacionamento. E escolha-o plenamente, aceitando o que ele exige que você sacrifique. Ou escolha a si mesmo. E escolha isso plenamente, aceitando a solidão e o julgamento que vem com isso. Mas escolha conscientemente. Escolha com total entendimento da troca. Porque a tragédia não é escolher errado. A tragédia é escolher inconscientemente. Deixar-se levar para um relacionamento porque é o esperado, enquanto ressente a vida que ele o impede de viver. Essa é a traição. Esse é o fracasso. Não evitar o relacionamento, mas entrar nele de forma desonesta. Se você percebeu que sua resistência aos relacionamentos não é fraqueza, mas sabedoria, se finalmente entende que escolher a si mesmo não é egoísta, mas necessário, então compartilhe esta verdade nos comentários. Conte-nos o que você sacrificou, tentando se encaixar em relacionamentos que nunca foram feitos para você, e inscreva-se.
Porque esta comunidade existe para homens que se recusam a abandonar seu caminho pelo conforto da união convencional, que entendem que algumas vidas foram feitas para serem percorridas sozinhas e que sabem que o maior relacionamento que você jamais terá é com a pessoa em que você está se tornando.